Texto falando sobre o fruto do Espírito não poderia ser outro texto básico, né, senão lá de Gálatas, no capítulo 5, né, do verso de número 22 e o verso de número 23. Assim está registrado aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito está apontado aqui nesses dois versículos. Mas o que nós conhecemos muito bem, a realidade da nossa vida, amados irmãos, e que o próprio apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero fazer, isso eu tenho dificuldade. Mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. O que é que Paulo estava querendo dizer com isto, amados irmãos, senão essa luta que nós travamos conosco mesmo no nosso dia a dia. Essa luta que nós travamos conosco mesmo no nosso dia a dia. E onde é que Paulo fala a respeito dessa luta que nós travamos no nosso dia a dia, como ele mesmo diz? Vamos ler no versículo, no capítulo 5, o verso de número 17, ele fala a respeito disso. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, Paulo está dizendo que nós travamos uma luta muito grande em nós. E que luta é essa? Da nossa vontade, né? Da nossa vontade da carne contra a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Nós travamos essa luta no nosso dia a dia. Certa vez um avô contou para o neto, né, a respeito dessa luta. E qual foi a ilustração que ele usou, né? Ele falou assim, olha, lá dentro de nós temos dois cães, dois lobos muito ferozes, né? E que um fica lutando contra o outro. Aí o neto perguntou, mas vovô, quem é que vence essa luta? Aí o vô respondeu para ele, olha, vence aquele que você mais alimenta. Se você alimentar a sua carne, certamente a carne vencerá o espírito. Mas se você alimentar o espírito, certamente você obterá vitórias no seu espírito sobre a carne, né? Porque essa luta é uma constante na nossa vida e vai ser durante a vida toda. Porque a carne tem desejos diferentes do espírito. Vamos imaginar só uma situação hoje mesmo, né? Hoje mesmo, uma situação hoje. Quantas pessoas, né, que o Espírito Santo de Deus hoje lembrou a ela do seguinte, olha, hoje tem estudo bíblico às 19h30. Né? Hoje tem estudo bíblico às 19h30. Né? E muitos ouviram e disseram assim, o quê? Hã? Estudo bíblico? Ah, sei. Ah, bom, entendi agora entendi. Vai ter? Ah, tem. É toda quinta-feira que tem? É toda quinta-feira. Puxa, que bom, né? Mas acontece que hoje eu já tinha alguma coisa, pensado alguma coisa hoje à noite. Ah, eu tenho chegado meio cansado do trabalho, né? Tem uns dias tem sido, olha, esses dias agora não sei porquê. Né? E ainda com esse calor que está fazendo, olha, mas dá uma indisposição a hora que chega a noite assim na gente, dá uma vontade de ficar lá em casa, né? E não sair, viu? Olha, e o que é isso? É a luta da carne contra o Espírito. O Espírito quer o quê? O Espírito quer estar na presença de Deus. O Espírito quer estar diante do Senhor nosso Deus. O Espírito quer estar na comunhão com os irmãos. O Espírito quer estar onde tem o louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Nosso Espírito se sente bem estar ali.
E isso faz bem para o nosso espírito, mas a nossa carne, hum, a nossa carne, ela quer se acomodar. E eu quero que você faça um teste qualquer dia, né? Você vai fazendo um teste qualquer dia, você vai pegar um dia e falar assim, hoje eu vou deitar. E vou ficar deitado o dia inteiro. Você vai ver que o seu corpo, quanto mais tempo você ficar deitado, mais tempo o seu corpo vai se acomodar e vai querer ficar ali. Mais tempo ele vai querer ficar ali. Até que você vai sentir dor no corpo de tanto ficar deitado, mas seu corpo quer continuar. Mas ele já está doendo, mas ele quer continuar ali. Por quê? São as vontades da carne. Mas está presente em nós também a vontade do Espírito Santo de Deus. E qual é o caminho? É entregar nas mãos do Senhor nosso Deus, deixar que o Senhor governe e cuide da nossa vida. No capítulo 5 de Gálatas, aí, onde nós estamos, o verso 25, ele diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Precisamos viver, né? Precisamos viver no Espírito, também andar no Espírito, para quê? Para que o Espírito Santo de Deus possa estar governando assim as nossas vidas, né? Porque só o Espírito Santo de Deus vai poder produzir em nós um novo caráter, uma nova vida, novas reações em relação às coisas que estão acontecendo. Para os irmãos observarem no tempo em que nós estamos vivendo e as coisas da carne. Quantas coisas hoje que as pessoas estão se acostumando, é errado, mas as pessoas se acostumam. É contrário à vontade do Senhor, mas as pessoas se acostumam com aquilo, com aquele mal. E o que acontece? O mal só vai crescendo. E nós estamos observando isso na nossa sociedade, né? O mal foi tomando conta, né? Aquelas questões morais, né? Que existiam, a educação, aquela educação mais firme que os pais ensinavam aos seus filhos, e que os filhos tinham um respeito muito grande para com os seus pais, e consequentemente, por esse respeito grande que tinha para com os seus pais, eles tinham respeito por todas e quaisquer pessoas de idade. Pelo fato dos pais exercerem autoridade sobre os filhos e os filhos aprenderem a obedecer aos pais como autoridade dentro de casa, eles têm uma referência. Dentro de casa, a autoridade são os meus pais, então eu preciso respeitar os meus pais. Eu estou na escola tem autoridade também. Opa, então preciso respeitar a autoridade na escola. São os professores, diretor, né? Os serventes que estão lá para fazer a faxina também, que cuidam da escola, né? Na época era inspetor de alunos, hoje é agente escolar, né? Também eram respeitados. A polícia, então, né, era, de uma certa forma, até temida, porque tanto respeito que existia pelas autoridades. E tudo isso, amados irmãos, foi minando aos poucos, porque as pessoas, nós fomos nos acostumando, fomos dando esse lugar para a carne. Fomos dando lugar para a carne, e a carne foi tomando os lugares e roubando o lugar do fruto do Espírito na nossa vida, na vida das pessoas. E as pessoas foram se acomodando com isso. E hoje tem muitas pessoas que estão muito acomodadas e não estão preocupadas. Só que nós, como cristãos, precisamos estar atentos à palavra do Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia já diz, né? Olha, aquele dia virá e vai ser como nos dias de Noé. Casavam-se, davam em casamento, fazia festa, estava todo mundo muito bem, todo mundo muito alegre.
né? Como nos dias de Noé. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. E o que aconteceu? Todos pereceram. Por quê? Vamos festejar, vamos fazer festa. A vida aqui é muito boa. Nós precisamos abrir os nossos olhos como discípulos de Cristo Jesus e procurarmos viver na comunhão e na presença do Senhor, o nosso Deus. Precisamos buscar do Senhor dia a dia na nossa vida, né? O que é o fruto do Espírito Santo? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos, né? Primeiro, nós falamos sobre o dom do Espírito Santo, né? Que é um presente do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que o Senhor nos concede. Atos 2, 38. Atos capítulo 2, o verso de número 38. Você vai ler comigo esse texto. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual é o processo? O processo é você se arrepender, em primeiro lugar, arrependimento dos pecados. O que é o arrependimento? É reconhecer que você pecou, é reconhecer que você é um pecador, que você sozinho não consegue se limpar. Toda hora você está olhando para você, você lava a sua mão e não, né? Olha para você, mas eu não estou, né? Reconhecer isto, que você é um pecador e que você precisa arrepender-se dos seus pecados, porque só Jesus pode limpar o seu coração. Como as crianças cantam, o sabão lava meu pezinho, lava minha mão, né? Mas Jesus, para me deixar limpinho, lava o meu coração. Só o sangue de Jesus pode nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados através do arrependimento. E o que é arrependimento? É quando você reconhece que está pecando e deixa de pecar. Depois ele diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo, né? Nós vamos discutir o batismo agora, quantidade de água. Importante que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água seja derramada sobre a cabeça como símbolo, né, do lavar regenerador da ação do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, né, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós vamos observar aqui, é muito importante isso aqui, que nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o dom, né, quando nós limpamos a nossa vida, e aí então o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. Não dá para querer que o Espírito Santo de Deus more em nossa vida se nós não estivermos dispostos a limpar, fazer uma faxina na nossa vida, né? Aquele que quiser, né, viver com um pé em duas canoas, não dá. Você tem que fazer uma faxina na sua vida para que você receba o dom do Espírito. Também o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito já é relacionado à formação do caráter, né? Quando você vem para a igreja, quando você se converte, né? Quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha muitas coisas lá que eu aprendi lá no mundo e que eu vivia lá fora, né? E que umas coisas assim que realmente não combinavam com o Espírito Santo de Deus, com a vida do cristão. E quem é que faz esse trabalho na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus, que trata o nosso caráter, né? Por isso, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que praticava coisas obscenas, não pratique mais. Agora, né, nós devemos ter um caráter renovado no Senhor, o nosso Deus.
uma vida nova em Cristo Jesus. E o fruto do Espírito, amados irmãos, se relaciona, né, com essa transformação, né, essa mudança na nossa vida, né, é resultado exatamente da presença de Deus em nossos corações. E destacando também aqui, importante para nós, sabemos sobre o que é o fruto do Espírito Santo, então? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, agindo nas nossas vidas e moldando o nosso caráter, no jeito de ser. Agora, qual é a origem, né? Ele é sobrenatural, por quê? Ele vem de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito vem de Deus, né? E os frutos do Espírito são produzidos pelo Espírito Santo que vem de Deus nas nossas vidas. E foi Jesus que prometeu, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, né, o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e por todos os confins da terra. Então nós precisamos desse poder sobrenatural nas nossas vidas, né? Que é o que vai vencer a nossa carne e vai moldar o nosso caráter. E o crescimento dele, amados irmãos, é muito importante, né? Que precisa existir também o crescimento. Sobre o crescimento, Gálatas 6, verso 7. Volta lá na carta de Paulo aos Gálatas, onde nós estamos. Agora, 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mais uma vez. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós sabemos que existem as etapas para se produzir um fruto, né? Primeiro você vai lá e prepara a terra. Vai lá e prepara a terra, né? Você afofa lá a terra, né? Coloca lá um pouquinho de adubo, né? Se for adubo orgânico, né? Um pouco de esterco lá. Aí você planta. Aí você rega. E depois que você regou, você vê o crescimento. E depois que está crescendo, na estação própria, você vai ver o fruto chegar. Mas tudo isso tem as suas estações. E quando nós estamos, amados irmãos, também olhando para a palavra do Senhor nosso Deus e observando a questão espiritual, existe isso na nossa vida também. Se nós queremos o fruto do Espírito, não vai ser assim, né? De uma hora para outra. Não vai ser assim como que, né? Vem, receba. Não existe isso, não. Né? Primeiro, o arrependimento, né? Vamos dizer que o arrependimento aqui, amados irmãos, é exatamente o volver a terra. Vai lá tratar a terra, né? Aí você vai lá e mexe tudo ali, prepara. Aí depois então vem o Espírito do arrependimento, o batismo, né? Aí vem o Espírito. E aí então o que você precisa fazer? Assim como a planta, você tem que regar, cuidar. Também o Espírito na nossa vida, nós precisamos fazer isto. Alimentar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E como é que nós alimentamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amados irmãos? Se não através da leitura da palavra, da oração e um viver realmente em espírito, lutando sempre. Quem vive em espírito, vive lutando sempre. Paulo diz assim, eu prossigo, esmurrando meu próprio corpo, para que a minha carne possa se submeter ao Espírito. E para que eu possa ver essa ação do Espírito em mim. Bem,
Então, está aí para nós guardarmos nosso coração e na nossa mente. O Espírito habita em nós. E nós vivemos nessa luta da carne contra o Espírito. Vence aquele que nós alimentarmos mais. O Espírito foi Deus que nos concedeu através do dom, quando nós nos arrependemos e fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele é sobrenatural porque vem de Deus. Se eu não for o Pai, não enviará. Veio de Deus para as nossas vidas e habita em nós e está conosco, né? E ele precisa ser cuidado como uma planta que você vai alimentando até que ela produza o seu fruto. E agora nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito que Paulo fala aqui? O amor. Paulo fala do amor. Mas nós sabemos, amados irmãos, que na língua grega, né, é o ágape, né? Isso nós sabemos, né? É uma palavra, né, distinta, usada para descrever a natureza do amor de Deus. Ágape é para descrever o amor de Deus, né? E Ele nos amou sem que nós dessemos motivo para Ele nos amar. Ele decidiu nos amar. Porque se fosse por motivo, Ele não teria motivo para nos amar. Mas Ele decidiu nos amar porque Deus é amor. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que o Senhor derramou. 5:5, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, quem é que derrama o amor de Deus em nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma de sermos alimentados e sentirmos a presença de Deus, senão na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos obedecer ao Senhor nosso Deus, nós precisamos, né, desse amor de Deus nas nossas vidas, né? E lá em João 5,12, ele disse: e o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. João 5,12, né? O mandamento do Senhor é que nós estejamos vivendo nesse amor, o amor de Deus. Vamos lembrar aqui, amados irmãos, que existe, eu vou continuar, mas existem, para se referindo ao amor, né? Existe o ágape, existe o filéu, né? Que é o amor de amigo. Mas é o amor de amigo. Não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é esse que se entrega. É esse amor sacrificial. Paulo nos apresenta, né, 15 características desse amor. Olha só que beleza, 15. Vamos ler essas 15 características? Lá onde poderia estar? 1 Coríntios capítulo 13, né? 1 Coríntios 13, né? Ali estão as 15 características do amor. Gente, olha, exercitar o amor é algo muito sério. Não é fácil exercitar esse amor de Deus na nossa vida. Eu vou só, os irmãos vão seguindo aí e eu vou só citar aqui para os irmãos, né? São 15 características do amor. O amor, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia também. 1 Coríntios capítulo 13, então abra lá. Vamos lá. O versículo 3, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece,
Não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós temos aqui, amados irmãos, então, 15, eu vou citar aqui para os irmãos separadamente. O amor é sofredor, né? O amor é benigno, não é invejoso. 3, não se ufana, não se ensoberbece, não é indecoroso, não é interesseiro, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. 15 características do amor. Você já imaginou você colocar tudo isso aqui em prática, né? E esse amor expressa a característica da fé cristã. Aquele que crê em Cristo Jesus vai ter essas características na vida. Aquele que reconhece Jesus como único, suficiente Salvador, aquele que tem o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus derramou desse amor, vai ter essas características desse amor na sua vida, no seu dia a dia, né? Tem algumas pessoas que acham que exercitar esse amor, né, e viver esse amor é bobo, é tolo. Você fica perdoando todo mundo, você fica ajudando todo mundo, as pessoas fazem o que quer de você. Ah, você é um fraco. Não é isso. Isso é amor cristão. Jesus disse, olha, se alguém bater na sua face direita, à esquerda. Se alguém pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Se pedir a sua túnica, dá também a sua capa. Isso que Jesus está falando é a respeito exatamente do exercício desse amor. E Jesus exercitou esse amor no seu cotidiano. Ele perdoou todos nós. Ele perdoou os seus discípulos, perdoou Pedro, perdoou Judas. Judas tomou outro caminho, mas não foi por causa de Cristo. Foi por causa do seu próprio coração. Ele se encheu de remorso. Pedro se arrependeu. Mas Judas se encheu de remorso. O amor de Deus nos leva, amados irmãos, a isso. O amor é a essência do caráter divino. 1 João 4,8, Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor. E o primeiro fruto do Espírito, né, citado aqui, é amor. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a primeira característica que você tem é esta: você sabe amar, né? Você consegue amar apesar de tudo que está acontecendo. Você consegue olhar para as coisas com amor, apesar de toda a destruição que você vê por aí. Apesar de as pessoas estarem olhando, não acreditarem em nada, você continua amando, você continua acreditando, você continua tendo esperança. Porque esse é o amor de Deus. E lá em 1 João 3,16, né, João diz, nisto consiste o amor de Deus, que Deus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Bom, então pensa bem, para o seu irmão, né? E quem é o seu irmão? É aquele que está próximo de você. Às vezes nem na família a gente vê essa dedicação e esse amor tão grande, né? Mas precisamos aprender a praticar esse amor. Nós vamos falar sobre todos hoje, mas vamos lá, o segundo aqui. É alegria, né? É o haris, né? É o gozo, é a graça de Deus na vida, né? É o otimismo santo, vamos dizer assim, é o otimismo santo, aquele que está preparado para tudo, está pronto em toda hora, e você vai encontrar sempre com um sorriso no rosto, né?
Essa é uma característica de alguns irmãos que nós temos aqui na igreja, né? Da família Matos aí, né? A Sônia, você vê a Sônia sempre sorrindo. Quando você vê a Sônia, o que ela está fazendo? Ela está sorrindo. O que você sabe fazer, Sônia, bem? Eu sei sorrir, né? Glórias a Deus por isso, né? A Edilene, a Elisete, né? Gente alegre, né? Coisa boa. Isso é de Deus. E essa graça maravilhosa, essa alegria que está presente nos nossos corações, trata exatamente de alguma coisa que não é da carne. Porque nem sempre nós vamos ter motivo para sorrir, né? Mas nós vamos sorrir por causa do amor que Deus derramou na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E isso demonstra nosso bom relacionamento com Deus. Paulo fala que a fonte da nossa alegria é o Senhor nosso Deus. A fonte da alegria é o Senhor nosso Deus. Você quer ter alegria? Busque ao Senhor nosso Deus. Filipenses 3:1, vamos lá? Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Depois, lá no capítulo de número 4, né? O verso de número 4, também. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No verso de número 10, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando aqui a respeito do cuidado que a igreja tinha por ele, né? O amor que a igreja tinha por ele, que agora ele estava passando por necessidade, a igreja enviou ajuda, enviou auxílio, abençoou a vida dele com bens materiais naquilo que ele precisava. Então ele agradece e diz: olha, irmãos, eu estou feliz porque vocês estão podendo expressar esse amor, e eu me alegro sobremaneira no Senhor, que faz isso no coração de vocês. É só Jesus para fazer isso no coração de vocês, porque ele sabia que eles também passavam por dificuldades, né? Mas estavam ali ajudando sempre, porque isso é o amor. E eles faziam como? Com alegria, né? E a igreja é chamada, né? É chamada para viver nessa alegria, porque essa é uma alegria que é a alegria da fé, é uma alegria da fé. Essa alegria só tem aqueles que têm fé no Senhor nosso Deus, né? Abra lá em Romanos 15:13. Romanos 15, verso 13. Hoje eu não pedi para os irmãos ficarem com o microfone. Romanos 15:13. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissolução, não em contendas e ciúmes, mas andemos sempre dignamente. Deixa eu ver aqui. Não, 15:13, desculpa, eu que estou aqui no 13. 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Então, Romanos 15, o verso de número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo de Deus. E como é que nós vamos ser cheios disso aqui? Por causa da nossa fé, por causa do nosso crer. É por intermédio do nosso crer que nós somos cheios do gozo e alegria que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Filipenses 1:25 também nos fala a respeito, amados irmãos, da nossa alegria por causa da nossa fé. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé. Sabia que a fé traz alegria? É isso que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. Aquele que tem fé não tem tempo ruim. Ele crê, ele confia.
Ele sabe que o Senhor sempre vai entrar com providência. Ele não tem medo, ele não tem receio, ele pode sorrir para as dificuldades. Ele sorri para as lutas, ele sorri para os problemas, né? Porque ele está vivendo na fé. Então eu quero olhar para as irmãs e dizer, ó, vocês têm fé, que eles vivem sorrindo, né? Tem essa alegria, é por causa da fé, né? Através do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, né? E essa alegria, né? Da fé, é a alegria também do Espírito Santo de Deus em nós. Um texto, nós vamos parar aqui na alegria, mas eu quero ler mais 2 textos com você para nós encerrarmos. Olha, lá em Romanos 14, 17. Romanos 14, o verso de número 17. Paulo diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, você faz parte do reino de Deus, você vive no reino de Deus, você está no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, amados irmãos. Isso é reino de Deus. Angústia e tristeza não faz parte. As inquietudes desta vida não faz parte. É a alegria do Espírito Santo de Deus. Também 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vai lá, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,6. 1 Tessalonicenses 1,6, ó. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Eu estou concluindo aqui, né? Vou ler mais um texto, mas estou concluindo aqui sobre a questão da alegria. Olha só o que ele diz. Com efeito vos tornaste imitadores nossos. Opa, que gostoso ser imitador dos discípulos, que gostoso ser imitador de Cristo, né? Por que eles são imitadores de Cristo? Tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação. Ah, mas ser imitador de Cristo, ser imitador dos discípulos, é passar por tribulação. É passar por lutas, é passar por problemas. Mas e daí, como é que você passa? Posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Não é a alegria do homem, não. Não é a alegria do coração humano, não. É a alegria do Espírito Santo de Deus, que foi derramada e que é derramada em nossos corações, porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, né? E essa alegria, amados irmãos, ela independe das circunstâncias. Independente do que você esteja passando, você está sempre alegre. Você está sempre feliz. Por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o dom do Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você produz os frutos, o fruto do Espírito na sua vida. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero recordar aqui com vocês apenas um texto lá do Antigo Testamento, quando o Senhor fala com Josué. Ele diz para Josué assim: Josué, ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem cultiva o Espírito Santo de Deus na vida, quem produz o fruto do Espírito Santo de Deus na vida, ninguém pode resistir à sua pessoa, porque não é ele. É o Espírito Santo de Deus que atua, que dá força, que dá alegria e que o conduz sempre de forma graciosa sobre a face da terra. Amém? Nós vamos estar orando neste momento
agradecendo a Deus pela sua palavra. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós somos criaturas tão frágeis, Senhor, tão fracas, Senhor. Mas nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor Deus nos escolheu e colocou do seu Santo Espírito em nós. E o Senhor nos tornou templos do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em nós. Ó Pai, nós queremos pedir, Senhor, sopra mais, Senhor. Sopra mais, ó Deus, o teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. Sopra mais, ó Deus, o teu Santo Espírito, Senhor Deus, sobre a sua igreja. Sopra mais o teu Santo Espírito para que vivamos nesse amor de Deus no nosso dia a dia, Pai. Para que, ó Deus, desfrutemos desse amor de Deus no nosso dia a dia, Senhor. E para que, ó Deus, a alegria inunde os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lábios, para que eles sejam sempre uma luz a brilhar nas trevas para aqueles que estão distantes do Senhor. Nós oramos, Pai, que seja assim, o teu Santo Espírito em nós, e nós vivendo no Senhor para louvor da tua glória e para a glória do teu nome. Amém, amém, amém.